E se o Naruto e o Sasuke não começassem suas histórias como crianças ingênuas, mas já sabendo exatamente quem são os inimigos deles, quem traiu eles e quem vai morrer no futuro? Agora imagina só isso, o Naruto nasce lembrando do Pain, Madara, Obito, Akatsuki, Guerra Ninja, lembrando de como tudo foi manipulado até o final. E o Sasuke nasce sabendo a verdade sobre o Itachi, sobre o Danzo, sobre o massacre do clã e principalmente sobre a vingança que quase destruiu toda a vida dele. A pergunta não é se eles ficariam mais fortes, a pergunta é: Konoha sobreviveria a duas crianças que já sabem de tudo? Porque nesse cenário, o massacre Uchiha pode nunca acontecer, a Akatsuki pode ser destruída antes de existir, o Danzo pode cair muito antes de assumir o poder e o ciclo do ódio podia ser quebrado na raiz. E o mais assustador aqui, o Naruto e o Sasuke não iam precisar esperar crescer, eles só iam precisar agir no momento certo. Hoje, galera, então a gente vai responder o que realmente mudaria no mundo ninja, quem cairia primeiro nesse efeito dominó e se esse criaria um mundo melhor ou um futuro ainda mais perigoso. Porque quando você já conhece o final da história, qualquer escolha pode mudar tudo. Agora, imagina isso tudo, dentro de duas crianças. O Naruto nasce e sente o chakra da Kurama, mas diferente da primeira vida, ele não entra em pânico, ele já conhece aquela presença. Ele sabe que aquela besta que todo mundo tem medo foi, no final das contas, uma aliada. Isso muda completamente a relação dele com o próprio corpo e com o próprio destino também. O Naruto cresce entendendo que ele não é um erro, nem um acidente. Ele sabe exatamente quem ele é e o peso que isso carrega. Isso muda totalmente a infância dele. O Naruto não cresce implorando por atenção. Ele não faz bagunça por carência. Ele observa. Ele presta atenção nas pessoas. Ele entende cedo demais quem odeia ele por medo, quem odeia ele por ignorância e quem odeia ele porque o sistema ensinou a odiar. Então o Naruto começa a aprender algo que ele só foi aprender muito tarde na vida original, digamos assim, como o próprio mundo ninja realmente funciona por dentro. Já o Sasuke, por outro lado, ele cresce carregando um peso diferente. Ele olha para o clã Uchiha sabendo exatamente o que vai acontecer se nada mudar. Cada treino, cada reunião do clã, cada conversa, tudo parece um aviso de algo inevitável. Ele sabe que o Itachi vai ser forçado a tomar a pior decisão possível para evitar uma guerra civil. E isso faz o Sasuke pensar diferente. Ele não quer vingança, ele quer impedir que isso aconteça. E os dois chegam à mesma conclusão muito cedo. Sair mudando tudo de uma vez é maluquice. E por quê? Porque o Danzo ainda existe, a Anbu ainda opera nas sombras e o Zetsu Negro ainda está observando o mundo ninja como um jogo de xadrez. Então o Naruto e o Sasuke fazem uma coisa que ninguém esperaria deles. Eles entram no jogo fingindo que eles não sabem jogar e que nada está acontecendo. Ou seja, o Naruto aceita o papel de excluído, só que agora esse daqui é apenas uma máscara. Ele usa esse tempo para entender como a vila pensa, quem manda de verdade, quem só obedece. Ele percebe que muita gente ali não é má, só foi criado dentro de um sistema falho. Isso muda completamente a forma como o Naruto enxerga a ideia de vilão. Já o Sasuke na academia não vira o prodígio arrogante nem o garoto revoltado. Ele se mantém discreto, forte o suficiente para ser respeitado, mas não tão forte para virar alvo da Anbu cedo demais. E isso já muda muita coisa, galera. Por exemplo, o Orochimaru demora mais para se interessar por ele. O Danzo também não coloca o Sasuke imediatamente como prioridade, além do Itachi conseguir observar o crescimento do seu irmão sem levantar suspeita. Time 7. Quando o time 7 é formado, o impacto disso é enorme, porque o Naruto e o Sasuke sabem exatamente quem é o Kakashi. Sabem do passado dele, da culpa, das perdas, do quanto ele também é uma vítima daquele sistema. Então eles não tratam o Kakashi como um professor qualquer. E é nesse momento que aos poucos os dois puxam o Kakashi para perto. O Kakashi começa a se envolver mais cedo com o time. E disso tem um resultado. Ele treina os três de forma mais séria e percebe que aquele grupo era diferente. E aqui, galera, a gente tem uma mudança de hábitos que antes o Naruto e o Sasuke tinham e agora não mais. O Naruto não age mais só por impulso. O Sasuke não age por orgulho.
E até a Sakura, que está envolvida nesse ambiente, cresce muito mais rápido. O time 7 deixa de ser só um time problemático e vira uma unidade que funciona muito bem, bem até demais, o que naturalmente começa a chamar mais atenção dentro da vila. Orochimaru. Agora é uma parte importante porque quando o Orochimaru finalmente aparece, a história muda de verdade. O Naruto e o Sasuke sabem o perigo que ele representa e tudo que ele já fez, mas também eles sabem o quanto ele conhece sobre o mundo ninja. E em vez de fugir ou cair na armadilha do Orochimaru, eles fazem algo mais arriscado. Eles deixam o Orochimaru se aproximar, mas nunca o suficiente para ele vencer. Por exemplo, o Sasuke nunca aceita a marca da maldição que o Orochimaru queria dar para ele, e isso sozinho já muda muita coisa. Porque sem o Sasuke como receptáculo, o Orochimaru perde o principal objetivo da vida dele, que é roubar o corpo de um Uchiha e obter o Sharingan. E o Kabuto, por consequência, não evolui da mesma forma que a gente viu na Quarta Grande Guerra Ninja. E isso afeta até a própria Akatsuki, que perde uma peça importante nesse tabuleiro. Uma parte inteira do plano simplesmente começa a falhar, mas eu vou comentar disso aqui mais pra frente. Decisões. Enquanto isso, o Sasuke começa a fazer o que ele mais faz de melhor, atacar o sistema por dentro. E nisso eu tô dizendo da situação com o Danzo. Ele não confronta o Danzo diretamente, mas ele cria situações dentro da Anbu, planta dúvidas sobre a gestão do Danzo e mostra algumas contradições nas decisões que ele teve. O Naruto, por outro lado, faz uma coisa mais perigosa. Ele conquista pessoas, ele vai ganhando confiança de todos na vila, e por causa disso, o Hiruzen começa a enxergar o Naruto como alguém muito além de um Jinchuriki. O Jiraiya também percebe que o Naruto entende o mundo de um jeito estranho para a idade dele. E no final, com a ajuda do Naruto ganhando a confiança das pessoas, mais o Sasuke descobrindo informações sobre o possível massacre Uchiha, a verdade sobre o clã Uchiha começa a aparecer mais cedo, e a partir daí, ninguém consegue mais abafar o caso. Não é como se fosse uma revolução que ia acontecer do dia pra noite, mas isso começa a incomodar as pessoas que não dá pra fingir que não existe. O Itachi então percebe isso e entende que talvez o sacrifício que ele ia fazer não ia precisar ser um sacrifício total. Akatsuki. Com o tempo, a Akatsuki também começa a sofrer com isso. Ela começa a se desorganizar sem o Sasuke desertor, sem o Orochimaru forte, sem a manipulação perfeita. O Obito acaba perdendo o controle do plano e, consequentemente, o Madara encontra dificuldades para voltar, além do Zetsu Negro começar a perceber que o que ele planejava não estava indo do jeito que ele tinha imaginado. Guerra Ninja. A Quarta Grande Guerra Ninja, do jeito que a gente conhece, simplesmente não acontece. Mas é aí que surge o maior problema desse IC. O Naruto e o Sasuke começam a evitar tragédias antes mesmo delas acontecerem. E o resultado disso é o quê? Pessoas que morreriam sobrevivem. Conflitos que explodiriam são evitados mais cedo. E aos poucos, o mundo ninja começa a girar em torno das decisões deles. E aí a pergunta que muda completamente. O mundo fica mais pacífico? Ele fica mais pacífico. Mas até que ponto isso é considerado paz? E até que ponto isso é considerado controle? Porque agora, duas pessoas sabem demais, elas veem demais e elas decidem praticamente tudo. O ciclo do ódio foi quebrado. Isso daqui ninguém questiona, mas talvez tenha sido substituído por algo igualmente perigoso. Alguém decidindo o destino de todos. E aí eu te pergunto, você acha que esse mundo ia ser realmente melhor ou só mais silencioso? Comenta aí o que você acha. Se inscreve no canal, rapaziada, pra gente continuar trazendo mais vídeos como esse. O seu like e sua inscrição é o que impulsiona esse canal de verdade. Por isso, eu preciso da sua ajuda. Comenta aí o que você achou desse e se. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!